estava dizendo ontem, esse local é um local muito especial. Valorize esse local. Você que está aqui, valorize. Dê valor. Não valorize as dificuldades, os momentos difíceis, mas valorize o que está à sua volta. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo um seminário diferente. E o bom que esse diferente é que ele está sempre ampliando, sempre melhorando, sempre com o alvo de alcançar vidas para Jesus. Então valorize isso. Muitas vezes nós estamos numa situação no meio e não valorizamos as coisas que estão à nossa volta. Não foque no problema, na dificuldade que você está passando. Visualize as coisas que estão à sua volta. Visualize aquilo que Jesus está fazendo à sua volta. Muitas vezes nós botamos um tampão nas nossas vistas, nos nossos olhos, e não conseguimos enxergar. Peça a Deus que Ele mostre a você o que está à sua volta. Muita coisa boa está acontecendo nesse local. E muitas pessoas, às vezes, não querem ver. Só querem focar nos problemas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade, Senhor Deus, de eu estar aqui diante desse púlpito falando da Tua Palavra. Sabe, Deus, muitas vezes, quando nós vamos falar a Tua Palavra, a gente quer que a mensagem seja uma mensagem legal, que todo mundo gosta. Muitas vezes, Senhor Deus, a gente quer até mesmo ouvir de alguém, mas, Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradar o Teu coração. Eu quero falar aquilo que eu vivo, Senhor, na minha vida e na vida da minha família. Me dê ousadia de falar, Pai, através do Teu Santo Espírito. E que Seu nome seja exaltado e glorificado. Porque esse local aqui é o local do Senhor, Pai. Nós somos meramente uns instrumentos em Tuas mãos para falar aquilo que Tu queres. Senhor, a minha vida é Sua. Eu Te amo. E eu peço, Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo convence as pessoas de seguir o Senhor de perto, Senhor, para que elas possam experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem nós estávamos falando, seguindo Jesus de longe. E por que esse título, né? Muitas pessoas talvez falem, poxa, pastor, não seria melhor você botar um título, seguindo Jesus de perto? É verdade. Mas eu tenho observado que muitas vezes em um meio a gente encontra mais pessoas servindo Jesus de longe do que servindo Jesus de perto. Por isso que o título é Seguindo Jesus de Longe. Ontem eu estava falando um pouquinho que longe é o inverso de perto, lógico. Longe, ele é uma distância, muitas vezes, de uma época, de um lugar. Longe, muitas vezes, ele quer dizer que nós não estamos perto de alguém. E nós lemos ontem o versículo que está lá em Marcos 14. Hoje eu vim com a apresentação de PowerPoint. Eu esqueci que eu tinha apresentação e ontem refazendo algumas coisas. Eu vi que eu tinha. E nós vimos lá em Marcos ontem esse versículo: levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguiram de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, que estava sentado entre os serventuários. Em algumas Bíblias fala guardas, aquentando-se ao fogo. Então ali no versículo 54 nós podemos
Ele estava seguindo Jesus de que forma? De longe. Muitas pessoas têm seguido Jesus de longe. Eu estava ali no louvor me lembrando de certas situações, e uma delas é o seguinte: eu sou aqui da Betânia de Vila Velha, eu já falei, a maioria já sabe, e o pastor Larry muitas vezes ele foi ali, deu a palavra, o Baiano foi ali, muitas vezes deu a palavra, não, se eu não me engano, uma vez só, no período que eu era membro ali. E a mensagem do pastor Larry é qual? Todo mundo sabe, amar a Deus, não é verdade? E parecia que tinha, eu não sei, sinceramente, né, tem gente que fala, não, é o diabo que cega. Eu não sei se era o diabo, se era a minha mente, se era a minha dificuldade de raciocinar, eu não sei o que era. Mas eu não conseguia entender. Eu não conseguia nem ouvir essa mensagem. Eu lembro só uma frase que Baiano falou na época, ele falou assim: nós temos que ganhar todas as almas que pudermos. Foi a única frase que eu lembro, de todas as vezes que eles foram lá. Então, gente, eu não sei sinceramente o que é, mas uma coisa que nós devemos orar é pedir a Deus para que Deus abra a nossa mente. A nossa mente tem que estar realmente aberta para receber o Evangelho, para que nós possamos realmente entender. Esquece de ficar olhando a pessoa, deixa de lado. Às vezes a gente já gera na nossa mente um tipo de bloqueio quando uma pessoa vai falar da palavra. Esse aí não. Poxa, mas eu queria tanto que fosse o pastor Giovanni de Jesus, né? E para mim, eu gosto muito de ouvir o pastor Giovanni de Jesus falar, o pastor Marinho, Baião e outro. Mas às vezes vem uma pessoa, às vezes um seminarista, o estagiário falar alguma coisa, e a gente na hora a gente já gera aquele bloqueio na mente. Não faz isso não. Abra a sua mente para que você possa realmente ouvir. Veja que a palavra de Deus que está sendo falada, ministrada. Mas eu tinha os meus preferidos. Eu, na época que eu era membro, que eu sentava no banco da igreja, eu gostava de ouvir aquelas pessoas que eu gostava. Se eu não gostava, eu gerava logo na minha mente um bloqueio. Não sei se foi isso, apesar de que eu gostava dele. Mas eu tinha muita essa dificuldade de entender essa palavrinha, amar a Deus. E eu vim aprender a amar a Deus aqui dentro, gente. Se eu vim aprender a amar a Deus aqui dentro, eu acho que eu posso verdadeiramente afirmar que eu nasci de novo. Foi aqui dentro, foi aqui que eu converti realmente. Foi aqui que realmente eu aprendi a morrer para as minhas vontades. Então eu posso dizer que eu era essa pessoa que seguia Jesus de longe. Estava na igreja, líder de evangelismo, evangelizava toda sexta-feira na praça, uma caixinha de som, dava em torno de 500 folhetos, levava um violão, um púlpito e pregava. Do meu jeito, não tinha muito entendimento, eu pregava. Eu pregava tão bem que minha esposa logo viu que era melhor que ela não fosse mais. Ela entendeu logo lá: rapaz, eu não vou mais não, isso vai dar confusão. Então eu era essa pessoa que estava aos olhos dos irmãos, até aos olhos dos pastores, seguindo Jesus bem de pertinho. E eu posso dizer que muitas vezes eu ouvia que eu era um exemplo. Evangelizava na rua, liderava, tinha o compromisso de estar em todos os cultos, vigílias, quer dizer, os cultos do final de semana, porque nessa época eu ficava no Rio de Janeiro, eu só vinha no final de semana. Então eu era um exemplo. E de repente você é taxado como um exemplo. A pessoa exemplar, o filho exemplar, o membro exemplar da igreja. Às vezes você é considerado dentro do seminário o aluno exemplar. Pô, aquilo ali é fogo puro. Mas de repente você está seguindo Jesus de longe. De repente você ainda não teve uma experiência real com Deus. E de repente você ainda não decidiu seguir esse Deus de perto. E eu espero que no final dessa mensagem você decida realmente
se você não decidiu ainda, seguir Jesus de perto. Amém? Amém. Vamos seguir. Quando amamos Jesus de longe, nós nunca vamos obter alívio e descanso para a nossa alma. Não tem como. Se você está longe de Jesus, você nunca vai ter descanso, você nunca vai ter alívio. Vocês já usaram roupa apertada? Já usaram? O que você acha de usar uma roupa apertada? Quem vai engordando vai sentindo isso. O cinto vai apertando, a roupa vai apertando. E eu fiquei até sabendo da minha filha que o pé também vai aumentando. O meu não, filho, vesti 42. Vesti não, calcei. E minha filha, ela estava bem cheinha, agora ela está linda, maravilhosa. E ela falou para mim: pai, o meu pé diminuiu. Eu falei: como? Um pé diminuir? Isso deve ser ruim, porque se for diminuir, você vai ter que andar de bengala, ou até mesmo de cadeira de roda. Mas ela falou: não, pai, eu emagreci, o pé encolheu. Eu falei: ixi. Mas vamos pensar que você vai no inverso, engordando, só crescendo, e o pé também vai aumentando, né? Segundo ela. Eu já pesei quase 140 quilos. Meu pé foi o mesmo. Mas realmente eu vejo, tem gente que tem um pezão. E eu falei: rapaz, o pé está indo de acordo ali com. E você calçar um sapato apertado, muitas vezes gera dor da cara. Você nem consegue andar direito. E quando você tira aquele calçado, o que você sente? Não vi a hora. Quem é casado passa muito por isso. Eu não consigo entender a mulher usando sapato alto. E você vai linda, maravilhosa. Então você vai numa festa. Nossa, você está linda, maravilhosa, e vai toda elegante. E no final da festa já começa a andar um pouco mais lento. E você fala: o que está acontecendo? Aí você pergunta: o que está acontecendo? Meu sapato. Eu falei: ué, mas você comprou o número errado, amor? Não, mas está apertando. Eu falei: mas peraí, você não experimentou? Eu experimentei, mas sabe o que é? Conforme vai andando, e isso, aquilo, outro, e no final da noite já está assim, aí quando entra no carro, eu falei: o que aconteceu? Você comprou 2 anos a menos? Eu queria que você me explicasse, porque eu não consigo entender. Não comprei não, mas é porque eu não entendo. Um dia eu vou entender, as mulheres, eu tenho certeza. Com 20 anos, um dia eu vou entender e eu vou falar: não, eu conheço. Mas estou falando de alívio, né? Então, se você está seguindo Jesus de longe, você nunca vai sentir alívio e descanso na sua alma. Gente, ser oprimido pelo diabo é uma desgraça. Se você não tem Jesus, você está servindo outro Deus. Não fica magoado, não fica chateado, não. Eu acabei de falar que eu estava na igreja, era líder de evangelismo, e eu seguia Jesus de longe. Vamos dizer que mais ou menos de longe. Mas uma coisa eu sabia: eu não seguia Jesus de perto. Segundo tópico, nós já vimos ontem. Segundo tópico, se você está seguindo Jesus de longe, você nunca vai receber a água da vida. Você sempre vai ter sede. E eu lembro, eu estava fazendo tudo isso na igreja, mas eu tinha sede de Deus. É normal ter sede de Deus, nós devemos ter sede de Deus, mas não como eu. A minha sede era porque Jesus estava longe. E quando Jesus ele passa a fazer parte da nossa vida, quando a gente passa a andar com Jesus mesmo, do lado de Jesus, quando nós passamos a ser companheiro de Jesus, quando nós passamos a ser discípulos de Jesus, nós estamos andando perto de Jesus, e com isso ele vai saciar a nossa sede, porque Jesus é a água da vida. Jesus alimenta a sede espiritual. Amém? Amém.
Mais um, nós vimos até o terceiro ontem. Se você está andando longe de Jesus, notoriamente você não consegue ter o terceiro toque. Está lá em João 1, 38, 39. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assiste? Respondeu: 20 vezes. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. 20 e veio. Jesus sacia a sede. Jesus, ele é todo poderoso. Jesus é o único que vai satisfazer tudo aquilo que o ser humano necessita. Gente, estou falando tudo que o ser humano necessita. Já recebi uma pessoa reclamando, eu falei assim: olha, deixa eu te falar um negócio. A palavra de Deus fala que Deus nos dá o necessário. Mas Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele dá a mais. Mas o compromisso de Deus com aqueles que estão servindo a Ele é o quê? É dar o básico, o essencial, o necessário. E muitas pessoas às vezes se questionam: por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho aquilo outro? Muitas pessoas não podem ter, porque estariam usando mal aquilo. E uma coisa que é muito forte em mim é com relação a dinheiro. Eu vejo algumas pessoas que não são abençoadas porque não sabem administrar o dinheiro. Então eu te aconselho, siga Jesus de perto, para até nisso Ele te ajudar. Você aprender a gerenciar o seu dinheiro, saber onde está indo o seu dinheiro. Ano passado, eu decidi, eu vou mudar de carro. Meu carro está velho, 9 anos já, chegando aos 70 mil quilômetros. Aí eu, querendo agradar, eu peguei minha família e fomos ver alguns carros zero. Eu queria comprar um novo. Eu falei: rapaz, eu vou comprar um novo que dura 10 anos na minha mão mesmo. Então é vontade, você vai investir num carro, você vai ficar 10 anos com ele mesmo. Nunca tive muita vontade de comprar carro muito caro, carro cheio disso, daquilo outro. Não sou contra quem tem carro caro, não. Muito pelo contrário, se você quiser me dar um, eu vou aceitar com o maior prazer. Mas eu não gosto de IPVA mais caro, seguro mais caro, as peças são mais caras. Eu gosto de carro simples. E eu sempre comprei carro peladão, né? O termo mesmo, peladão, sem nada, acessório nenhum, ar-condicionado. Eu queria estar sentado numa lataria que me levava onde eu quisesse. Mas, gente, no Rio de Janeiro o calor é intenso demais. Aqui também é, mas aqui vocês têm esse vento. Vocês estão numa sombra, vocês estão pegando esse ventinho maravilhoso. Lá tem dia que pode ter sombra, pode ser o que for. Você está morrendo de calor. E carro sem ar-condicionado é tudo ruim. Então eu falei: vou comprar um carro. E peguei a família. Passei a levar a família numa agência de carro. Aí, né, os filhos adoram. Olha, experimenta levar um filho numa agência de automóvel. Eles sentam, experimentam. Quem vai dirigir é o pai. Mas eles sentam, experimentam, já bota o pé para ver se vai dar, né? Vai lá ver a mala. Aí eu tenho um dos filhos, que eu não vou falar quem, para não ficar zangado, e aí um deles já vai fazendo até planos, né? Já vai dando opinião. Não, mas é isso, é aquilo outro. E eu estava com isso na minha mente. Aí fomos ver um carro zero, fomos ver o da Renault, fomos ver o da Fiat, assim fomos, tal. Mas aí depois eu fiz o que eu estava esquecendo de fazer. Eu fui orar papai, né? Falei: papai, o que você acha de eu comprar um carro? Depois de ter visto vários carros, depois de ter levado a família. Ora antes, irmão. Então depois você vai decepcionar todo mundo, porque eu não senti mais no coração de comprar. Teu carro tá bom? Falei: ixi, é verdade, né? O que eu não fiz antes disso, né? Fui orar a Deus, para que Deus pudesse realmente me dizer: ó, é a hora de comprar ou não é. Porque muitas vezes, gente, nós temos o dinheiro no bolso, mas nós devemos saber se é hora de comprar ou não. Eu estava dizendo na viagem, né, para cá, não sei se foi na viagem, se foi antes, não me lembro, que eu sempre quis ter um GPS. E GPS hoje você compra até por cento e poucos reais, é barato.
Mas eu falei, não, eu quero comprar um GPS específico. Eu fiquei um ano, gente. Pô, pastor, eu tinha isso, então um ano orando para o GPS. Não, eu não estava orando não, mas eu estava pesquisando, esperando uma oportunidade para comprar na hora certa. Então, um homem e uma mulher de Deus, muitas vezes ele tem o dinheiro, ele tem que orar para Deus mostrar aonde ele vai investir o dinheiro, o que ele vai fazer com o dinheiro. Muitas vezes só vai passar na sua mão, irmão. Você vai pegar de um lado e vai dar do outro. Nós conhecemos pessoas assim, bons exemplos aqui dentro nós temos. Pessoas que passam vários milhões na mão e a pessoa está tirando de um lado e dando para o outro. Visão missionária. E vamos chegar aqui aonde eu queria. Se você está seguindo Jesus de longe, você nunca vai pensar desse jeito. Porque você não tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Jesus. Você sempre vai achar que as coisas que você tem é sua, que o dinheiro é seu, que os filhos são seus. Eu estava falando ontem, vou falar de novo hoje. É uma alegria minha filha ficar nesse local. Mas eu já estou sentindo saudade dela. Amanhã, quando eu for embora, eu vou sentir mais. E quando eu estiver andando para mais longe dela, eu vou estar sentindo mais saudade dela. Mas o bom disso tudo é saber que a minha filha está na mão de Jesus. Que a minha filha vai estar rodeada de homens e mulheres de Deus. E eu tenho fé e convicção que aqui tem muitos homens e mulheres seguindo Jesus de perto. Mas infelizmente pode ter homens e mulheres seguindo Jesus de longe. Vamos passar. Agora nós vamos falar sobre mais um tópico que nós não vimos ontem. Está na palavra de Deus, livro 2 Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Quando andamos longe de Jesus, nós nunca vamos receber a salvação. Esse negócio de que falar para mim salvo, sempre salvo, isso é mentira. O homem e uma mulher de Deus, ele tem que andar constantemente ao lado de Jesus. Ele tem que seguir Jesus de perto. E olha que coisa linda esse versículo. Gente, anota esse versículo. Porque muitas vezes eu estou lendo a Bíblia pela 25ª vez e toda vez eu vejo, rapaz, eu nunca vi isso. E vocês sabem disso, que a Bíblia é assim. A palavra de Deus é uma riqueza. É ouro, muito mais até que isso tudo. Olha que coisa linda. Por isso, também pode salvar totalmente. Totalmente é tudo. Deus nos salva por completo quando nós seguimos Jesus de perto. É uma boa opção seguir esse Deus maravilhoso de perto. A próxima, por favor. Quinto tópico. Esse eu vou levar um pouquinho mais de tempo. Quinto tópico. Está lá em Marcos 1,17. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aquelas pessoas que estão seguindo Jesus de perto, elas estão levando almas para o céu. Porque aqueles que estão seguindo Jesus de longe nunca vão conduzir almas a Jesus. Sabe por quê? Porque elas não têm vida com Deus. E eu quero dizer a você o seguinte: aproveite todas as oportunidades que você tiver. Pô, pastor, eu já entendi isso. Mas você está fazendo isso? Buscando todas as oportunidades? Eu quero dizer um negócio a você. Muitas vezes as oportunidades estão
ao nosso lado e a gente não percebe. Eu vou explicar. O meu serviço lá no Rio de Janeiro é um serviço muito específico. É um serviço que poucas pessoas fazem e conseguem fazer. Eu agradeço a Deus pelo que eu faço, pelo que Ele mandou eu fazer. Muitas vezes o que eu faço é penoso, muitas vezes o que eu faço dá desânimo, muitas vezes o que eu faço, eu questiono até Deus em algumas coisas, Senhor, mas por quê? Mas o que eu faço é uma coisa maravilhosa. Eu consigo entrar dentro de certas empresas, dentro de residência, e eu consigo levar Jesus para essas pessoas. Pessoas que realmente já tentaram suicídio várias vezes, pessoas altamente em depressão. E eu tenho tido a oportunidade de estar ao lado dessas pessoas semanalmente, às vezes mais de uma vez na semana. E tenho tido a oportunidade de estar falando das coisas de Deus. Mas, conforme eu estava falando, muitas vezes nós temos as ferramentas junto conosco, mas nós não usamos. Lá na Nova Vida eu tenho ajudado o pastor Axel, meu amigo, homem de Deus. E algumas pessoas chegaram assim para mim, na verdade uma pessoa só chegou para mim e falou assim: pastor, por que a gente não filma as mensagens? Poxa, as mensagens são boas, são mensagens que nós podemos levar e ouvir de novo e dar para alguém. E eu já tinha sentido esse desejo de filmar algumas mensagens. Sinceramente, eu não sou contra os pastores que filmam DVD e vendem. Eu não sou contra, porque eles investem também muito dinheiro, às vezes, em uma filmagem. Aqui eu estou usando uma maquinazinha simples, mas, poxa, tem pessoas que investem milhões. Então eu não sou contra as pessoas que cobram. Então eu nunca pensei nisso, assim, dessa forma. Como eu queria vender, assim. Pode ser até que a vida vai me levando a isso, mas, sei lá, eu queria mesmo abençoar as pessoas. E esse irmão falou isso. E eu fiquei pensando um pouco mais. Eu falei, eu tenho que fazer realmente. Já era um desejo meu, então eu vou fazer. Eu me lembrei que eu tinha recurso para isso. É onde eu quero chegar. Muitas vezes você tem condições de evangelizar melhor. Muitas vezes você tem condições de alcançar melhores almas. Às vezes os recursos estão do teu lado, gente. Pô, pastor, eu sou durebão, eu não tenho nada. Tenho uma filmadora, uma câmera de fotográfica, eu nem isso eu tenho. Mas com certeza Deus vai te dar qualquer circunstância para você ganhar almas. Nós temos aqui o exemplo do pastor, do missionário João Batista. Vocês sabem a história, e eu ouvi na mensagem do Kesley, que ele deu aqui há pouco tempo, ele citou. O que o João Batista usou naquela situação ali do bar? Ele usou a situação, a coisa que estava à volta dele. Ele viu uma oportunidade, falou: rapaz, eu vou ministrar em cima de um copo de cachaça. É estranho, né? Ministrar em cima de um copo de cachaça, ele conseguiu. Então, não é porque você não tem uma filmadora, não é porque você não tem um carro, não é porque você não tem um celular, uma máquina de filmar, não é por nada disso. Nós temos condições, Deus vai nos dar condições com que nós temos, nós ganharmos almas para Jesus. Amém. E se você tem uma visão de Deus, uma ideia, ora a Deus, Senhor, me dê recursos, Senhor. Hoje, 500 folhetos na Sociedade Bíblica, está custando, se eu não me engano, eu fui lá no mês passado, está custando acho que R$11. 500 folhetos. De repente você não pode você comprar os 500, mas compra 200, compra 100. Pô, pastor, nem isso eu tenho. Então, anota no papel versículos, dá para alguém, pastor, nem caneta eu tenho. Ora a Deus, ele vai te dar uma caneta.
Deus vai te dar um papel. Não é desculpa. O que Deus quer é que a gente venha em qualquer situação anunciar o Evangelho. Qualquer situação. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer um teste. Eu tinha uma máquina boa em casa, um cartão razoável. Eu falei, eu vou tentar filmar os cultos. E fiz o teste. Filmei o pastor Aslan e depois mandei me filmar. Filmei, beleza. E eu falei, legal. Fiz o DVD. Eu tinha em casa o DVD, fiz o DVD. E cheguei na igreja e falei assim, olha, está R$1. Por que eu cobrei R$1? Eu podia até dar, mas por que eu cobrei? Porque eu acredito que se a pessoa ela tira do bolso, mesmo que seja R$1, ela valoriza mais. Porque se você pega e sai dando, tem pessoas que pegam e jogam na gaveta. E tem pessoas até que vai além e falam, pô pastor, dá para o senhor me dar mais um? Dá para o senhor me dar mais um? Aí é 2, é 3, é 4, às vezes a pessoa nem usa aquilo, nem evangeliza. Gente, sabe o que aconteceu? Nós vendemos tudo. Tem irmão comprando 1, 2, 3, 4, 5. Pô pastor, eu quero. Eu falei, rapaz, como o negócio está certo. E aí eu falei assim, poxa, que tal eu botar no YouTube? Aí eu falei, mas o YouTube parece que é 10 minutos. Eu pensando, parece que você não pode colocar um vídeo de 1 hora, de 40 minutos, de 45. Aí eu falei assim, poxa, eu vou ter que repartir os vídeos. Aí eu me lembrei que há uns meses passados, um dos meus clientes me pagou para isso. Eu pegar um vídeo dele e botar no YouTube. Ele cantando. Aí eu falei, mas aqui tinha mais de 10 minutos. Aí eu fui no YouTube, reduzi o vídeo, logicamente, o tamanho dele. Não, antes eu tentei mandar no tamanho original, não deu certo, ia levar horas e estava muito erro. Aí eu reduzi e mandei. Gente, só uma das mensagens que eu botei no YouTube já teve mais de 67 pessoas que viram. Recursos que estavam à minha volta, mas que eu não usava. Então, nós temos que orar a Deus e falar, Senhor, me ajuda a usar tudo que eu tenho para ganharmos esse mundo para Jesus. Gente, eu estou impressionado de ver. Sabe por quê? O meu público é um público muito específico. É um público de uma situação financeira bem razoável. E eu estava tendo muitas dificuldades de convidar essas pessoas a ir até assistir o culto da igreja. E agora eu estou ajudando o pacote num bairro bem simples. De onde veio o Júnior mora lá, então é um bairro bem simples. Então é difícil às vezes você pegar essas pessoas de um nível um pouco mais alto e você levar até uma região e assistir um culto. Sabe o que está acontecendo? Alguns clientes meus estão ouvindo as mensagens no YouTube. Eu falei para Deus, olha o que o Senhor faz. Isso porque eu orei. Eu falei para Deus, como que eu vou alcançar esses homens, Senhor? Como que eu vou alcançar? Eu tenho o que tem de melhor na vida de Jesus. Não é o dinheiro que eles têm, o que eu tenho. Como eu posso oferecer para eles? E eu orando a Deus, falando, Senhor, como que eu vou alcançar? Como? E Deus me deu esse meio. E até hoje, nós já chegamos perto de 200 CDs vendidos. Eu estou falando de 2 meses agora, gente. Então é por isso que eu decidi, onde eu vou, a maquininha vai estar comigo, vou estar filmando e vou estar jogando a mensagem. Você não tem ideia do que uma mensagem sua no Facebook e no YouTube pode alcançar. Muitas vezes nós usamos o Facebook só com um intuito: aparecer. Sabe por quê? Porque eu era assim. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei da Europa é botar eu no púlpito na Europa. Acho legal, não tem nenhum problema. Mas a motivação que eu botei aquilo ali é errada.
colocar no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar na internet, coisas para a glória do Senhor Jesus. É Jesus que tem que ser exaltado. A glória é toda do Senhor. Quem é você ou eu para chegar ao ponto de achar que nós temos que tem que ser marketing de Facebook? Quem é você e eu para achar que o mundo tem que estar vendo o nosso rostinho bonito no Facebook? Gente, eu não sou contra você colocar a sua foto. Eu espero que vocês estejam entendendo. Mas a motivação tem que ser só uma: ganhar o mundo para Deus. Nós temos que acordar e dormir com isso na nossa mente. O mundo tem que ser alcançado, porque as pessoas estão indo para o inferno. Gente, eu falo em nome de Jesus: use o computador para a glória de Deus. Use o Facebook para a glória de Deus. Tudo que você for fazer ali, você pensa, isso vai edificar o Senhor, isso vai glorificar o Deus que eu sirvo. Se vai, coloque. Agora pensa aquilo que você vai pôr no Facebook. Veja a motivação do seu coração. Invista, eu estou dizendo a vocês, invista com força na internet. A internet, ela tem o poder de alcançar o mundo. Nós temos condições de sentar no computador em 10 minutos, alcançar centenas de pessoas. O ano passado eu fui nos Correios fazer um serviço e ali a menina, ela passou a puxar uma conversa comigo e eu passei a evangelizar essa menina, uma jovem. E aí eu falei que eu era pastor. Você é pastor? Aí eu passei a falar do seminário. Porque algumas pessoas vêm até mim e falam: mas você só fala de seminário. Mas foi uma coisa que fez bem para mim. Mudou minha vida, me ensinou a ser homem. Me ensinou a seguir Jesus de perto. Mudou minha vida, mudou meu casamento. Gente, eu amo minha esposa, eu já odiei minha esposa. Eu espancava meus filhos. Eu amo minha família. Eu fui aprender aqui dentro. Foi aqui que eu aprendi o que é uma família que serve a Deus. Foi aqui que eu aprendi a olhar a minha esposa como uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que sofre, uma pessoa que precisa de carinho, de compreensão, de tempo. A minha esposa precisa de tempo, eu tenho que ter tempo com a minha esposa, qualidade. Foi aqui que eu aprendi, vendo esses homens fazerem isso. Foi aqui que eu aprendi o que é culto da família. Foi aqui que eu aprendi dia da família. Eu nunca aprendi isso onde eu estava. Então, quando nós passamos a seguir Jesus de perto, nós passamos a conduzir almas a Ele. O nosso foco é outro. O nosso foco agora é o Senhor, o Salvador. O nosso foco agora é agradar esse Deus maravilhoso. Invista tudo que você pode, irmão. Dinheiro, até roupa, tudo que você tem, invista no reino de Deus, é para Deus. Algumas pessoas às vezes me criticam, porque às vezes eu falo: mas poxa, não é necessário eu comprar isso, não é necessário eu comprar isso. Mas você tem? Eu falei: não é necessário, não é necessário. Agora eu estou sentindo falta de um ar-condicionado. Eu acho que quando eu voltar para o Rio de Janeiro, eu vou comprar um carro novo. Estou orando. Se chegar na hora, papai falar que não, é não. Vai andar no quente. Mais um ano, 2 anos. Nós temos que ter a nossa vida voltada para Deus. Nós podemos ter tudo, gente. Morar no palacete, andar nos melhores carros, mas com foco de ganhar o mundo para Jesus.
Sexto tópico. Está lá em Mateus 14, 28 e 29. Mateus 14, 28 e 29. Respondeu-lhe Pedro. Não, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quando nós estamos seguindo Jesus de perto, nós chegamos nesse nível. Nós passamos a andar ao lado dele e automaticamente nós passamos a vencer. Nós somos os vencedores. Nós temos o melhor da vida, que é Jesus. Gente, eu frequento lugares riquíssimos, belíssimos. Ninguém tem o que nós temos, que é Jesus. Eles podem usufruir de viagens à Europa várias vezes ao ano. Eles podem ir aos Estados Unidos, à Oceania, qualquer local eles podem ir a hora que eles quiserem. Inclusive alguns até de avião particular, até mesmo de helicóptero. Mas sinceramente, eles nunca vão ser um vencedor. Porque a vitória é somente em Jesus. A vitória é somente em Jesus. Aonde você está, se as coisas não estão andando, se você está seguindo Jesus de perto, eu quero dizer a você nessa manhã: tenha fé. Vai chegar a vitória. Nós vamos vencer. Vocês conhecem a história desse local? O pastor Giovanni, um dia desse, ele falou sobre isso. É uma das mensagens dele, o início. Você conhece a história desse local? E sabe o que é? Eu tenho rodado, irmão. Eu falei aqui ontem, eu tenho rodado. Eu parei até de viajar, porque eu quase não ficava mais ao lado do pastor Aston. Eu só viajando, recebendo convite aqui e ali, pregando e viajando. Já teve vezes que eu estava no avião montando um sermão do que eu ia dar à noite. Eu falei, gente, eu nunca pensei que Deus ia me levar para isso, mas aí eu falei, opa, peraí. Mas se deixar, Deus vai te conduzir para vários locais, e é bom mesmo. Porque o Senhor, Ele é o vencedor. Ele quer te levar isso para as palavras, as igrejas, locais que não pensam dessa forma. E eu falei disso, sabe por quê? Quando eu comento nos lugares que eu tenho ido, sobre o seminário, o pessoal fica meio louco, meio... Como alguns membros da igreja que eu vou já me chamam, pastor maluco, pastor doido. Porque sabendo até que tem gente que já saiu, porque eu ouvi esse pastor doido. Mas doido, eu estou pregando a vitória. Eu estou falando de Jesus, do que Ele fez na minha vida. Por onde eu passei, que me ensinou todas essas coisas. Isso é ser doido? É ser doido a gente acordar de madrugada e buscar Deus? Isso é ser doido? É ser doido a gente acordar e ler a Bíblia? É ser doido a gente investir horas lendo a Bíblia? Agora eu quero fazer uma pergunta às pessoas que estão assistindo esse vídeo e a vocês. É ser doido você querer ter uma família abençoada? É ser doido você ter a salvação? Isso é ser doido? É ser maluco? É ser doido você poder dormir e você ter paz no coração? Isso é ser doido? Se isso é ser doido, eu quero ser muito maluco, até babar, igual Davi babou. Eu quero ser doido, maluco, retardado, por Jesus. Sabe? No final, nós vamos ver quem vai estar ao lado de Jesus. Nós vamos ter muitas surpresas. Nós sabemos disso. Sabe? E aonde
gente fala de devocional, devocional parece que você está amaldiçoando a igreja. Tem gente que nem sabe o que significa o termo, muito menos o que é fazer devocional. Gente, é uma realidade. E Deus vai usar vocês para vocês estarem indo nas nações falando desse Deus. Esse Deus, Jesus. Porque eu quero dizer o seguinte às pessoas que me assistem. Eu já pensei em suicídio quando eu estava no mundo. Eu morava no 17º andar, lá no apartamento lá da minha mãe, e muitas vezes eu cheguei na janela e parecia que eu ouvi uma voz se joga desde cima. Minha vida era um lixo, eu era um desgraçado. Eu fui buscar Deus em tudo quanto é lugar. Hoje em dia eu não penso em suicídio, não. Hoje em dia eu penso em resgatar pessoas que têm se suicidado. Porque no ano passado eu tive a infelicidade de ver uma pessoa se suicidar e cair do meu lado. Ela tinha acabado de cortar os pulsos. Uma pessoa que morava numa casa de milhões de reais, só porque vendeu a casa e foi morar numa outra de milhões de reais, só que era um pouco mais simples, estava passando situação financeira, resolveu tirar a vida. Então um dia eu pensei em fazer isso também, acabar com a minha vida. Mas eu conheci esse Deus que me ensinou a ser um vencedor. E você que está assistindo, eu quero dizer a você: você pode ir a qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra, você pode fazer o que você quiser, a paz do seu coração ainda não vai existir. Porque eu fui essa pessoa. Mas eu quero dizer a você que se você quer tudo isso, bem baratinho, de graça, não vai ser preciso você gastar nada, seu dinheiro vai continuar no banco. É só você levantar sua mão e falar: Senhor, eu quero esse Deus que esse pastor está falando. Eu quero que esse Deus entre no meu coração e mude a minha história. Avança. E como saber realmente se estamos seguindo Jesus de longe ou de perto? Agora você vai ter certeza se você está seguindo Jesus de longe ou de perto. Avança. Em Deuteronômio tem vários versículos. Eu peguei uns versículos que eu estou lendo a Bíblia novamente e passei e anotei algumas coisas. Olha o que fala em Deuteronômio 10:1. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e os anos, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Por que a pessoa acha que amar a Deus é um fardo? É cansativo demais, é penoso demais. Por quê? É para o nosso bem. Gente, servir esse Deus é a melhor coisa do mundo. Amar Ele de todo o coração é a melhor coisa do mundo. Não podemos sair disso que Deus falou. Avança. Deuteronômio 11:1. Esse você conhece demais. O pastor Larry já falou várias vezes. Se você está seguindo Jesus de perto, se você realmente tem Jesus do seu lado, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardará os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Avança. O último, Deuteronômio 11, 13 e 15. É isso que acontece com aqueles que obedecem e amam a Deus. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno,
de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Aquele que segue Jesus de perto, a alma dele é farta. Ele vibra no Senhor. E ele, muitas vezes ele vai experimentar coisas que ele achava: Senhor, isso é demais para mim, é mesmo demais. Senhor, é alegria demais no meu coração, Senhor. Eu nunca pensei, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas no fundo, muitas vezes a gente não acredita no que Deus fala para nós. Como eu falei ontem à noite, quando a minha filha chegou para mim e falou: pai, eu decidi, eu vou fazer seminário. E naquela hora eu não acreditei. Mas quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, Deus vai nos dando esses presentes, essas alegrias no nosso coração, que nunca o dinheiro comprou. Os pais estão investindo nos filhos, com tudo que pode em relação a dinheiro. E eu tenho perguntado às pessoas, eu tenho esperado a oportunidade de perguntar: sabe o que é? Você tem investido na alma do seu filho? Você se preocupou com a vida espiritual do seu filho? E eles falam: não. Por isso que muitas dessas pessoas estão tentando tirar a vida. E você entra na casa, tem tudo que o mundo deseja, mas não tem o mais precioso, que é Jesus. Jesus é a razão do nosso ser nessa terra, para que a gente possa levar outras pessoas até Ele. O foco desse seminário é isso. E as pessoas que estão me assistindo, eu digo o seguinte: antes de você malhar, antes de você falhar, vem aqui ver. Vem aqui conhecer. Invista nesse local. Porque aqui você vai ver pessoas amando a Deus 100%. Eu acredito que Deus tem usado outros pastores, outros seminários, com certeza tem usado. Mas pessoas não são dignas de falar daquilo que ela não conhece. Então eu te convido a vir nesse local, porque você vai, inclusive, reconhecer que tem pessoas que ainda estão buscando viver como Jesus andava naquele dia, e como Ele anda até hoje, e como Ele vai andar, 100% servindo ao Senhor, 100% servindo a Deus. Quando eu falo que lá em casa, quando a gente está doente, a gente ora, isso é estranho. Um dia desse a minha esposa me ligou, encerrando. Um dia desse a minha esposa me ligou e falou assim: olha, o Leão está morrendo de dor de cabeça. E ele pediu se você não passava no remédio e não comprava um remédio de dor, porque ele está com muita dor. Aí eu falei assim: amor, pede para ele esperar. Eu estou chegando, eu vou orar. Aí minha esposa até falou assim: olha, foi ele que pediu. Aí eu falei assim: calma, eu estou indo para casa. Cheguei em casa, olhei meu filho e ele foi curado. Minha esposa, um dia desse, apareceu uma porção de mancha no corpo dela, horrível. Ficou toda empelotada. Eu falei: amor, vamos orar. E eu oro falando: Senhor, pela autoridade, Senhor, guarda o teu nome. Cura minha esposa. A gente não tem assistência médica, a gente não tem nada, eu dependo do Senhor. Aí as manchas desceram do corpo, foi chegando na perna, eu falei: opa, está descendo, vai sair. Orei de novo: Senhor, cura minha esposa. Minha esposa foi curada. Eu podia falar aqui o dia inteiro as curas que eu e minha família temos experimentado do Senhor. Mas cuide-se
Porque eu vim da Europa um dia desse, e na semana seguinte tinha uma noite com uma muito forte, eu fui orar a Deus, e eu senti o Espírito de Deus falar comigo: você precisa se cuidar com a sua alimentação. Eu estava me alimentando muito mal. Eu falei: Senhor, eu prometo ao Senhor que daqui para frente eu vou cuidar mais da minha saúde. Já perdi 12 quilos e quero realmente daqui para frente ficar bem, porque o meu alvo é ganhar o mundo para Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Seu Deus, obrigado pelo Deus que o Senhor é. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos dá paz, nos dá fartura, o Senhor nos dá a vitória. Quem segue o Senhor de perto só leva vantagem, não tem uma desvantagem, só tem vantagem. Nós podemos até perder algumas pessoas que achamos que eram nossos amigos, mas o Senhor nos dá verdadeiros amigos. Podemos até achar que nós largamos o conforto da nossa casa, mas é onde o Senhor nos quer, é que o Senhor nos dá o verdadeiro conforto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que investe em cada um de nós e tem investido diariamente. O Senhor é um Deus que não esquece de nós. O Senhor é um Deus que está disposto a andar ao nosso lado. O Senhor é um Deus que não dorme. O Senhor é um Deus que está sempre disposto a nos ajudar.